Se a pessoa perdoar, sorte dela, melhor para ela. Mas o que você deve, você vai pagar. Não importa, se você causou mal para uma pessoa, você vai passar as consequências daquilo que você fez para aquela pessoa, mesmo que ela te perdoe. Não tem jeito. Não tem jeito. Entendeu? Não tem jeito. É isso aí. Então, por isso que a questão, a gente fala sempre de responsabilidade. Tudo que você fizer vai voltar para você. Se for coisa boa, vai voltar coisa boa. Se for coisa ruim, vai voltar coisa ruim. Vai voltar para você. Mesmo que a outra pessoa fale, não, não tem problema nenhum. Entendeu? Questão de responsabilidade, de aprendizado. Isso aqui é uma escola, mas é uma escola não como as nossas escolas aqui cheias de falha e tal. Isso aqui é uma escola que não tem falha nenhuma. E o objetivo é transformar os espíritos, né? Se você pensar que nós já tivemos no reino mineral, vegetal, animal, vamos pensar só no reino hominal, que já fomos aqueles trogloditas, aquelas pessoas que não tinham conhecimento de nada, não sabiam nada, e hoje nós estamos onde nós estamos, é graças a essa escola. Então ela é eficiente. Né? Só que é uma escola, não é só uma escola de inteligência, é uma escola de moral também. E é aí que a coisa pega, entendeu? De inteligência depende do nosso esforço. Agora, da parte moral, aquilo que você fizer, você tem que acertar. Existem várias maneiras de acertar, né? Então, existem várias maneiras de acertar, mas que vai ter que acertar, vai. É como se fosse ideia, é igualzinho o banco. O banco não perdoa também. Não adianta você chegar lá para o banco fala, o banco também não perdoa. Você está devendo, você vai ter que pagar. Então, dependendo de uma série de coisas, ele pode facilitar um pouquinho o seu pagamento, mas que você vai pagar, você vai pagar. Mais pior ainda. Então, é por isso que é assim, olha, quando a gente vai tomando conhecimento dessas coisas, você vai ficando bonzinho, não porque você é bonzinho, porque você não é burro. Não é verdade? Você sabe que se você fizer o mal, você vai ter que acertar aquilo lá depois, então se fizer é burrice. Então você vai ficando bonzinho, não porque você é um anjinho bonzinho, porque você não é burro. Né? Bem claramente assim, para ficar bem claro para todo mundo. É assim que funciona. Agora, aqueles que já avançaram, já passaram essa etapa, esses missionários, uma irmã Dulce, né, um Chico Xavier, aí já ultrapassaram essa fase. Aí. Eles não estão nem aí mais para as coisas que a maioria liga ainda. Né? Já ultrapassaram essa fase. Se você fosse um judeu exterminado, vendo a sua família ser exterminada, como é que você ficaria com relação aos algozes? Porque a gente vê as coisas hoje na televisão, né, as notícias e tal. Nós temos que entender que lá para trás, nós também podemos ter sido alguém que fez coisa dessa natureza. E aqui nem precisa muito. Quem tinha escravos aqui, muitas vezes abusava dos escravos, judiava. Né? Você entendeu? E aí? Seria importante para você ser escravo, você não aceitar, daí você vira um obsessor, no caso, por exemplo. Então, esses escravos que sofreram, ele desencarna, porque aí é que está, não morre, não acabou. Ele fica em cima de você.
Ele quer te ver morto também do lado de lá, porque ele vai te pegar do lado de lá. Quem aqui assistiu o Ghost? Lembra do Ghost? O que aconteceu quando aquele bandido morreu? O pessoal tinha um monte de gente esperando ele do lado de lá. Então, gente, quando a gente desencarna, quem vai estar esperando a gente do lado de lá depende do seu comportamento, de que nós fizemos. Não é justo isso? Se eu prejudico todo mundo, se eu faço, aconteço, mato todo mundo, esse pessoal vai estar me esperando quando eu for para o lado de lá. Ué? Mas se foi sua outra vida passada, você não acertou, né? Então, muitas vezes você demora vidas para acertar. Você vem, mas aí é que está. O que nós podemos fazer? Nós. Melhorar. Né? Melhorar como? Aprendendo como as coisas funcionam, não tendo preconceito, orgulho, vaidade, papapá, 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 todo mundo sabe. Né? E nos tornando mais caridosos, humildes. Todo mundo sabe qual é o caminho. Enquanto a gente tiver preconceito ainda, preconceito de cor, preconceito de raça, preconceito de sexualidade, preconceito disso, daquilo, achando que é o melhor, que esse é o melhor, nós ainda estamos ainda atrasados na questão evolutiva. E muitas vezes, então, através dessa discriminação, através desse preconceito, dessa discriminação, o indivíduo mata porque é negro, porque é judeu, porque é homossexual, porque é isso, porque é aquilo. E aí tem que sofrer as consequências do ato que fez. É muito lógica a questão. Então, todo mundo tem condições de se arrepender, de se modificar, mas não é como é na religião tradicional, que se você rezar meia dúzia disso, meia dúzia daquilo, está perdoado os seus pecados. Aí é que seria uma tremenda injustiça, né? Então não tem nada disso, não. Nós somos responsáveis por tudo que nós fizemos. E o próprio senso de responsabilidade é que vai fazer com que a gente, quando vai reencarnar, peça para sofrer certos problemas para acertar aquilo que nós fizemos lá atrás. Então o conceito muda muito, né, das religiões aí que a gente está acostumado a ver. Então não adianta, você tem que se arrepender, mas aí significa arrependimento, significa mudança de comportamento e tudo mais. Então, você fala assim, por que Deus permite a obsessão? Permite a obsessão porque, se você se melhorar, o seu algoz, que fala, puxa, aquele lá que... Porque o que interessa é se nós convivemos juntos, né? Então, a gente fazia isso, fazia aquilo. Se ele vê você modificado, né, procurando fazer o bem, você não é mais aquele, muitas vezes ele se modifica também. E é muito comum. Então, nos casos de obsessão, porque outra coisa que as pessoas têm ideia completamente equivocada das sessões de desobsessão, sessão de desobsessão não é que nem exorcismo da igreja, não, que você vai lá, sai demônio e tal, porque primeiro que não existe demônio, tá certo? Segundo, porque são dois doentes, o que está aqui e o que está lá, porque o que está aqui também fez. Pode não ter feito nessa vida, mas fez na outra. Entendeu como é que é? Então é um tratamento para os dois. E por incrível que pareça, muitas vezes o que está do lado de lá melhora e o que está do lado de cá arruma outro. Porque não melhorou ainda. Continua preconceituoso, continua... né? Entendeu como é que é? Não modifica. Se a pessoa não se modificar, ué, você fala, mas eu sou perfeito, eu não tenho nada para modificar. Então, ótimo, então continua. Entendeu?
Então, a possibilidade de ocorrer esses casos de obsessão é justamente por isso, porque você causou e agora você está com aquilo que você mesmo fez atrás de você, ué. Isso não é para assustar vocês, é para a gente acordar para a realidade das coisas, tá certo? E você, como eu falei, então o que a gente pode fazer? Fazer o que está fazendo, estudando, entendendo melhor como as coisas funcionam, a partir do momento que você entende. Por que nós não podemos ter preconceito? Porque você não sabe como é que você vai reencarnar amanhã, o que você já foi lá atrás. Então amanhã você pode vir mulher, pode vir negro, pode vir judeu, pode vir homossexual. Todos os indivíduos muito preconceituosos, em geral, eles veem naquilo que eles têm preconceito, na próxima encarnação. Mas igual assim, quando a gente desencarna, a gente vai passar por um tratamento, vamos dizer assim, rever também tudo, vai tentar rever o que a gente fez, para depois reencarnar e tentar melhorar. Vamos dizer assim, os cenários das desencarnações dependem de cada um de nós. Não é, a gente fala, vai lá poder ver o que fez, não é todo mundo, você pode desencarnar e ficar por aqui mesmo, já os seus... É lógico, é lógico, depende. Não é assim que todo mundo vai ser, porque senão seria assim, você é recebido, vê tudo, depois jogam você para os obsessores. Não, você vai direto lá, porque você está em sintonia com eles ainda. Entendeu como é que é? É isso que a gente precisa entender. Cada caso é um caso, não é todo mundo igual. Entendeu? Então, para onde nós vamos quando a gente desencarnar? Para aquele lugar onde é o nosso foco de pensamento do dia a dia. Que justamente, geralmente, é para onde a gente vai quando está dormindo também. Você vai procurar aquilo que você gosta, não é assim? A gente não procura fazer aquilo que gosta o tempo inteiro? Por que seria diferente quando o corpo está dormindo? Porque não é o corpo que gosta das coisas. Quem gosta das coisas é o espírito, não é o corpo. A gente precisa entender, o meu carro, se você vê o meu carro parado numa boate, se você for ver o meu carro parado num rodeio, se você for ver o meu carro parado num restaurante, não é o carro que gosta daquelas coisas, sou eu. Eu que levo o carro lá. O carro está me levando lá onde eu quero ir, não é assim? Se isso aqui é um carro, é um veículo, o carro vai aonde você quer ir. Ele quer se manter naquela situação porque... Então, agora veja bem, se você fala assim, mas todo mundo que eu prejudicar vai ser meu obsessor, nem todo mundo. Se for um espírito mais evoluído, ele vai seguir a vida dele, ele vai entender que ele passou aquilo porque ele precisava passar, mas vai ter outro obsessor para você, porque você vai ter sempre o complexo de culpa na cabeça e vai atrair, sintonizar com aqueles que têm a mesma coisa. Por isso que quando a gente desencarna, nós vamos exatamente para o lugar aonde nós estamos sintonizados. Por isso que tem vale dos suicidas, vale dos alcoólatras, vale dos viciados em sexo. Você vai se reunir com a sua turma. Entendeu como é que é? Então, tem que aproveitar para fazer essas perguntas, porque tem coisa que não vai estar lá na sequência certinha. Então, precisa perguntar para ir entendendo. É assim que a gente começa a entender, compreender como é que as coisas funcionam. Entendeu? Então, quando a gente fala, não é tudo aquele bonitinho que vai ficar internadinho, bonitinho. Às vezes você já depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós.
viu, Mário, no sono, por exemplo, eu não sei se tem, isso que eu estou falando tem sentido, né? Uhum. Se eu sonho, por exemplo, eu noto que às vezes eu sonho, porque a matéria, quem precisa de descanso é a matéria, o espírito ele continua ativo, né? É. Por que às vezes você acorda mais cansado do que... Ué, então, porque você muitas vezes nessa sua... Porque não é que o corpo descansa, mas mentalmente você também cansa, não cansa? Você pode ficar sentado numa mesinha, mas pelas coisas que você está fazendo lá, você vai cansar também. Não é um cansaço físico só, você tem um cansaço mental. Então, às vezes, você acorda cansado porque você saiu para alguns lugares que também você vai se sentir cansado. Agora, além disso, tem também a parte física. Tem gente que levanta cansado porque tem um sono irregular, acorda, mesmo sem perceber, tem um sono por apneia, aí você vai acordar cansado em função do físico e não do espiritual. Então, por isso que hoje em dia tem médicos especializados nisso, que vão botar um monte de aparelhinho em você e vão filmar você dormindo. Né? Então, dependendo do que acontece, apneia, tal, você pode ter um sono que você vai acordar todo dia cansado. O seu sono não vai ser satisfatório, porque ele fica muito superficial. Entendeu? Mas aí é outra coisa. Por isso que nem tudo é espírito. A gente não pode cair nessa, porque tem gente que depois começa a achar que qualquer dor de cabeça que tem é espírito, e não é. Né? Então a gente tem que ter o bom senso de avaliar as coisas. Então você fala assim, quando que um sono, quando que eu posso estar sendo assediada por obsessores? Quando aquilo se repete, tem uma história, você entendeu? Então você vai contar a história. Como é que é a sua história? Ah, toda noite eu durmo, eu vejo uma mulher que me persegue, eu vejo isso. Então aí começa a fazer sentido a coisa. Né? Não numa coisa esporádica, numa coisa única assim, aí não, muitas vezes não tem nada a ver. Toda noite a gente vai para o plano? Nem sempre. Tem casos e casos. Tem gente, como eu falei para vocês na semana passada, tem gente que trabalha no plano espiritual. Então ele tem um trabalho, chega de noite, ele vai lá trabalhar enquanto o corpo dorme. Entendeu? Agora, é evidente que quem vai trabalhar, quem tem um trabalho para fazer, você tem que ter uma certa... Né? Então você não pode beber, comer demais, você não pode trabalhar, você tem que ficar tomando conta do corpo. Então, para você poder trabalhar, você tem que estar tranquila. Né? Tem as condições para você trabalhar também no plano espiritual, é lógico.